porque eu não sei se você tá caminhando numa rua esburacada, ou se você tá de Ferrari, ou se você tem uma pista muito lisa, eu não sei qual que é o seu contexto. Você vai olhar aqui e vai adaptar esses passos para que você tenha uma jornada sem estresse no seu caminhar para o domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos. Isso é uma coisa que eu busco fazer com os meus alunos no método DNA. A gente tem toda uma estrutura para que você consiga fazer as coisas de forma consistente e direcionada. Então, por exemplo, eles têm aula lá de análise, mas antes eles têm a aula de teoria para eles poderem entender o porquê daquela análise. E depois a interpretação dos dados, porque a gente tem que realmente ter um flow, tá? Primeira coisa que eu quero te falar. Não se isole. Isso é complicado. Não se isole. Por quê? Algumas vezes, como eu tinha conversado ali com vocês, você vai pensar, cara, eu vou varar à noite, porque aqui, ó, agora eu vou terminar isso aqui, só que eu vou te contar um negócio, sempre vai ter coisa pra você terminar. Até hoje eu tenho coisa pra terminar, que eu tinha que ter terminado há 4, 5 anos, e eu não terminei, porque as demandas vão surgindo, é o que eu tava falando pra você. De repente você planeja uma coisa, mas você tem que socorrer o outro ali, né? Então, obviamente, que também a gente vai falar sobre a questão do não. Mas eu quero dizer pra você que isolar não é uma coisa boa, porque você precisa de contato, tá? Então, geralmente a gente tende a isolar, por quê? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Minha família não entende, eu tenho uma deadline, amanhã eu tenho que terminar esse artigo. Meu orientador mandou analisar os dados, ele quer ver amanhã, sem falta, e ele falta reunião. Mas eu tinha que estar com os dados prontos. Nossa, eu preciso terminar essa planilha aqui de genotipagem, porque se eu não terminar, olha o prazo. Nossa, mas se eu terminar isso, aí no fim de semana eu fico livre. Mas se eu terminar isso, eu já posso riscar da minha listinha. E aí, nisso, a gente vai se isolando. Fica difícil para você atender um telefonema. Fica, eu falo por mim. Às vezes não, teve um período, principalmente quando eu estava no final do doutorado, que eu achava muito complicado atender um telefonema da minha mãe. Gente, isso não é normal. Não é normal. Não é para ser desse jeito. Não é pra ser, cara. Tipo, a gente escolheu fazer isso, não adoecer. Eu não escolhi adoecer. Só que você não percebe, é gradativo. É por isso que foi a primeira coisa que eu coloquei aqui pra você. Não se isole. Não é uma coisa que você vai falar assim hoje, eu isolei. Não. Quando você vê, você tá isolado. Você já não fala com seus pais tem um mês, com seus tios, com seus irmãos, 2, 1 ano. Por quê? Porque você tem que terminar uma coisa que está no cluster. Porque você tem que processar suas análises, né? E sempre vai ter o que fazer. É por isso que a gente tem que pensar bem nos passos e atrelar. E fazer isso que eu falo para os meninos lá do curso. Um workflow, tá? Você tem que ter um direcionamento. E nessa questão de isolar, eu quero te falar que não é simplesmente isolar do ponto de vista da convivência, é porque a gente precisa de conexões emocionais. Gente, não tem como, você precisa de conexões emocionais. Que seja pra você xingar pra alguém, sabe? Que seja pra você conversar, chorar as pitangas. Nós somos seres sociais. Então, o isolamento pode te deixar num lugar muito solitário. E vai ter momentos que você vai precisar da ajuda das pessoas. Vai ter momento que você poderia ajudar alguém. Então, a gente precisa manter essas conexões.